Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 22 de abril de 2019, sou Rigoli Fagundes, estou de volta com mais informações para vocês e vamos falar das peripécias de Ciro Gomes, né? Tem alguém aí no canal que é defensor árduo do Ciro Gomes, né? Enfim, bom, eu acho que ele me pediu provas das peripécias de Ciro Gomes. Bom, aqui tem uma, né? Se inscreve no canal, compartilha, comenta daquele joia bacana e vamos a matéria. Veja só, é o que eu falo sempre de Ciro. Ciro Gomes é um camarada que o nome dele devia ser assim, ó, Coronel Ciro. Família de Ciro precisa interditá-lo judicialmente, é o título da matéria. Ciro é quase um débil que se julga um gênio, isso é um fato. O cara acha que entende de tudo. Sim, ele se acha o homem mais inteligente da Terra, da mesma forma que o criminoso gaiolado de Curitiba se intitula o mais honesto. Tem semelhança. A debilidade de Ciro se demonstra pelo simples fato de ele se considerar um gênio. E nessa ilusão de sua genialidade, ele coleciona baboseiras, ofensas e crimes. Sua capivara está cada vez mais extensa. Talvez seja um caso de interdição judicial. Caso contrário, ele vai dilapidar tudo o que tem, haja vista a quantidade de ações que lhe são movidas com altíssimos pedidos de reparação por danos morais. Em sua última aparição pública, numa entrevista ao site, Ciro fez a seguinte declaração. Presta atenção, depois dizem que Bolsonaro é racista, é fascista, é bicicletista, é motociclista, é raiacista, é sexistas, dentistas e por aí. Bom, agora Bolsonaro diz aos grupos de interesse o que eles querem ouvir. Por exemplo, para os amigos dele, aí, esses, presta atenção à fala do cara, gente, esses corruptos da comunidade judaica, que acham que porque são da comunidade judaica, têm direito de ser corruptos. Ele acha que confundiu comunidade judaica com PT e PDT. No partido dele, tem dois camaradas na lista do COAF, ocupando, se não me falha a memória, ou é o segundo, ou é o terceiro, o segundo e terceiro, ou é o terceiro e quarto lugar da lista do COAF, né, com um negócio aí de 30 e poucos milhões de movimentação, assim, que ninguém sabe explicar, né, eles não sabem explicar, mas tem um com 20 e pouco, parece que tem um com 30 e pouco, um com 20 e pouco, e tem um outro, parece que com 18 mil e alguma besteirinha assim também, do partido dele. Mas ele ataca quem? Os judeus. Por quê? Porque Bolsonaro tem demonstrado uma ligação com eles, e porque anos de PT se afastando da comunidade judaica não trouxe nada para o Brasil. E agora, de repente, o Bolsonaro se achega a eles e, de repente, a gente tem algumas coisas que beneficiam o país, principalmente o Nordeste. E eles estão com raiva disso. Porque eles não querem ver o Nordeste crescer. Eles precisam do Nordeste ali, afundado. Porque não dá voto para eles se o Nordeste crescer e avançar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Cadê? Deixa eu ver mais aqui. Tem mais. Aqui. Aqui. Olha só. Numa pancada só ofendeu todos os judeus que moram no Brasil. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, decidiu tomar medidas legais contra Ciro Gomes por antissemitismo. Quer dizer, dá para defender um cara que é antissemitista? Isso aqui é uma frase dele. Aí tem gente que fala assim nos comentários, não, porque foi uma linguagem de expressão. E agora, foi uma linguagem de expressão também essa do Ciro Gomes? É engraçado, né? Quando ele falou em quebrar tudo, blá blá blá, e não sei o quê. Não, foi uma linguagem de expressão. Como se Ciro Gomes nunca fosse violento, como se ele fosse um cordeirinho, como se ele fosse um cara mais manso. Nunca tivesse mandado ninguém tomar lá onde o sol não bate no meio de uma entrevista. Aonde ele nunca partiu pra cima de ninguém no meio de uma entrevista. O cara muito calmo e centrado, né? Principalmente nas eleições. Nas eleições ninguém nunca viu ele mandar a mãe do cara lá pro raio que o pá. Ninguém viu isso, né? É um cara muito centrado. Antissemitismo. Processo crime e indenização. É um debilóide? Bom, tá aqui a matéria. Eu fico olhando assim, né? Eles acusam Bolsonaro de tudo que não presta. Esse é o cara que diz que quer fiscalizar o Brasil, gente. Agora vocês imaginem um cara desse, que nas eleições já desrespeitava os eleitores, mandando todo mundo tomar lá onde o sol não bate. Imagine um cara desse sendo presidente da República. Graças a Deus que ele não foi eleito.
né? Graças a Deus. Ah, porque o governo do Ceará, blá, blá, eu lembro do governo do Ceará, né? Um tal pau só com a peneira, né? O cara faz uma coisa boa, duas, três coisas boas e o resto por debaixo do pano, mas, enfim, deixa pra lá, né? A esquerda tem um ditado que cai bem pra elas. Eles dão com uma mão e tiram com a outra, né? Eles são bem assim. Eles fazem o pessoal se sentir, ah, não, o governo fez alguma coisa, mas enquanto as pessoas estão iludidas com o que o governo está fazendo, aparentemente bom, eles estão por baixo ali, ó, só levando tudo que pode, né? Enganando as pessoas. E aí, bom, não vou falar disso não, vamos entrar nesse mérito não, né? Vamos falar aqui do comportamento do elogiadíssimo e inteligente Ciro Gomes, né? É um cara que se acha, com aquela testona dele, né, aquela careca dele, se acha um intelectual político, né? Eu não entendo, gente. Toda vez que esse cara vai dar uma entrevista, ele tem que ser grosseiro em alguma coisa. Depois falam de Bolsonaro. Existe uma diferença entre o cara falar a verdade e o cara atacar. Bolsonaro, quando ele ia lá e falava, abria a boca, soltava o verbo, o cara estava falando daquilo que o brasileiro estava entalado na garganta, e a verdade é essa. Bolsonaro representava a gente nesse ponto. A gente não podia lá abrir o cara, ele chegava lá e abria, dava o que chama de canelada, né? Dava aquelas caneladas dele lá e a gente se sentia representado. Agora, eu vou me sentir representado porque um cara fala um negócio desse dos judeus? Você vê que engraçada a nossa história com o judaísmo, né? Hoje, se Israel tem um lugar para morar, e eu acho que muita gente não sabe disso, mas se Israel hoje tem um estado, tem um país para morar, é graças ao Brasil, sabia disso? Oswaldo Aranhas. Quem já ouviu falar desse cara? Esse cara estava na ONU em 1948, presidindo a ONU. Todo mundo votando lá. Vamos devolver as terras a Israel ou não? E olha que não foi devolvido tudo, gente. Né? Israel era muito maior do que o que ela recebeu, mas enfim. Aí vamos devolver, um votou que sim, um votou que não, um votou que sim, um votou... Resultado, empatou os votos. Sobrou para quem? Para Oswaldo Aranhas. Esse cara deu o voto de Minerva a favor de Israel. Graças a esse brasileiro, Israel voltou a ser nação. O povo judeu pôde ter um lugar para retornar novamente. Porque eles não tinham, estavam espalhados no mundo. Vocês acham que os judeus vivem ali onde eles vivem hoje há séculos e séculos? Não, gente. Antes de 1948, eles estavam espalhados por todo canto no mundo. Muitos deles morreram, todo mundo conhece o Holocausto lá, a história do Holocausto, todo mundo conhece a história de Hitler, né, que matou milhões, 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, lá enfim. Os caras estavam espalhados, Polônia, Estados Unidos, mais nessa área de Polônia, né, a Polônia, Alemanha, mais por essa área do Oriente, aí, da Europa, aí, né, enfim. Você vê como é que é engraçado. E foi um brasileiro que devolveu deu a eles lugar deles morarem, devolveu a eles o que era de direito, né? E quer dizer, o Brasil foi a pedra fundamental nessa história, né? Se eles estão lá hoje, eles devem hoje ao Brasil. Mas aí o que um miserável desse faz? Né? Vai criticar os judeus, chama os caras de corrupto. Ele esquece do partido dele, que está cheio de corrupto. Ele esquece das coisas que... não vou nem entrar, gente. Teve alguém que queria que eu provasse por A mais B os processos do Ciro Gomes por corrupção. Eu não vou nem entrar nessa matéria. Tá lá, eu não vou, né? Enfim, procura o que você acha. Tá tão claro que não vale nem a pena a gente procurar. Mas enfim. E aí o cara vem e comete uma palhaçada dessa. Uma crítica. Pra vocês verem como eles são mentirosos e eles mesmos caem no próprio erro deles. Eles dizem que Bolsonaro é quem separa o povo, eles dizem que Bolsonaro é quem cria essa hegemonia, essas coisas. Você vê. Agora eu pergunto pra vocês, quando é que foi que vocês viram Bolsonaro, desde que ele foi eleito, separando rico e pobre? E alguém comentou aí nos comentários, eu achei bacana a visão da pessoa, eu não esqueci o nome da moça, da mulher, né? Mas falou assim que tem que ter rico mesmo, porque são os ricos que dão emprego pra nós. Né? São os ricos que dão emprego pra nós. Ela tá certa. Se não houvesse pessoas que fossem ricas, as mais pobres não teriam emprego. Né? Mas enfim, continuando. Né? Aí você vê
Você vê o Bolsonaro separando rico, pobre, não, você não vê. Você não vê Bolsonaro separando isso. Mas um cara desse nas eleições falou que ia governar para todos. Um cara desse nas eleições falou que ia fazer, né, não ia separar o Brasil. E aqui tá xingando uma classe. A comunidade judaica tem brasileiros lá. São judeus brasileiros que nasceram aqui, mas são judeus, né, de origem, mas nasceram aqui na nacionalidade brasileira. Quer dizer, você está desrespeitando todo mundo, cara. Você está desrespeitando. Né? Você chama a comunidade judaica, cara, chama assim, os políticos corruptos. Aí sim, você está falando uma verdade. Agora, chamar a comunidade judaica de corrupta, meu, é o cara ser um sem noção. Não, eu não vou dizer nem que esse cara não conhece a história dos judeus, nem a história, né, enfim. Você já viu algum judeu pobre? Você já viu? Não, você nunca viu um judeu pobre. Sabe por quê? Porque esses caras trabalham. Esses caras sabem o que é o trabalho. Dificilmente você vê dizer, ó, prenderam um judeu. Ah, encontraram um judeu corrupto. Ah, não, você não vê, porque esses caras, eles têm uma cultura e eles zelam por uma cultura que mesmo fora do país deles, eles são, vamos dizer assim, a palavra seria, eles não deixam de praticar a religião deles. Eles não deixam de praticar os cerimoniais deles. Não, eles não deixam. Eles valorizam a sua cultura mesmo fora do seu país. É isso que faz eles fortes. Alguém veio nos comentários aí, né, dizendo que, outro dia, quando eu falei da questão da língua portuguesa, alguém veio comentando aí, dizendo que a identidade de um país não vale nada se o país fica... Não, olha aí. Olha os judeus. Os caras podem estar onde tiver. Viveram mais quase 2000 anos separados da sua terra e separados um dos outros. Mas eles não perderam a sua cultura. Né? Eles permaneceram, eles conseguiram manter a sua cultura, mesmo espalhados pelo planeta Terra. Eles conseguiram manter a cultura deles. Você vê como é que é as coisas, né? Aí vem um palhaço desse, que não fala nada com nada. E, como diz o irmão dele, né? O Cid Gomes, um babaca, fala um monte de abobrinha dessa. Tá aí, tá explicado porque nunca não foi e nunca vai ser presidente da República. É um cara que não sabe tratar as pessoas, nem respeitar a cultura das pessoas. Mas enfim, Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês.